1 Reis, capítulo 18. Desculpa, capítulo 19, perdão. Primeira Reis, capítulo 19. Ontem eu compartilhava na minha aula a diferença entre o homem nascido de novo. Quando nós estamos falando de homem, estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de uma condição espiritual. Eu falava sobre a diferença do homem nascido de novo e do homem que não nasceu de novo ainda. Ao ser criado, o homem foi criado espírito, alma e corpo, a tricotomia. A diferença de toda a criação para a obra-prima de Deus, que foi o homem, a diferença dos animais para a criação, a obra-prima de Deus, que é o homem, é que essa criação recebeu o Espírito de Deus, amém? O que difere o homem de um animal é porque ele tem espírito, alma e corpo, ok? Fora isso, o homem não tem diferença nenhuma de um animal. O homem que nasceu de novo, o seu espírito foi vivificado, foi recriado. Sim ou não? Porém, o homem que não nasceu de novo, o homem que não nasceu de novo, ele não é um ser tricótamo. Ele é um ser dicótamo. Ele só possui alma, emoções, vontades, intelectos, e ele só possui carne. Um cachorro tem alma, diferente da alma humana, mas um cachorro tem alma. Sendo assim, aquilo que a escola nos ensinou, que o homem é um animal racional, fora do contexto do novo nascimento, é verdadeiro. Ou seja, um homem que não nasceu de novo, ele é semelhante a um animal. Ele vive por um instinto animalesco. Ele vive por um instinto animal. Todo comportamento do homem que não nasceu de novo é um instinto animal. Por quê? Porque ele não tem a vida dentro dele. O homem sem Deus, ele passa a ser uma criatura. A criatura fala de uma criação. Ele já não é mais filho. Porém, ao nascermos de novo, ao recebermos vida espiritual, e só recebe vida espiritual aqueles que reconhecem a obra redentora na cruz do Calvário. Amém? Só aqueles que reconhecem que Jesus, todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, só recebem uma nova vida aqueles que nasceram de novo. E essa nova vida é uma vida espiritual, que ao recebê-la, eu preciso aprender a viver nessa nova dimensão. Até então, eu vivia pelo meu instinto, pela minha vontade. Até então, eu vivia pelo que eu queria. Só que agora, ao nascer de novo, eu recebi uma nova vida. E essa nova vida quer governar a dimensão da minha alma. Só que na minha alma está a minha vontade, o meu intelecto, está o meu eu. A alma é a sede do meu eu. É o lugar onde o meu eu está.
E para que o Senhor que mora, que habita, que está amalgamado com o meu espírito possa reinar, o meu eu precisa se render ao Senhor. Amém? Nós já falamos aqui que uma coisa é o homem natural. O homem natural é o homem que não nasceu de novo. Ele é o homem natural. Ele faz as mesmas coisas que o homem carnal. Porém, a diferença do homem natural para o homem carnal é que o homem natural, ele comete todos os pecados, mas ele não tem conhecimento das coisas espirituais. Essa é a diferença. O homem carnal é aquele que nasceu de novo. Ele sabe a vontade de Deus, mas ele faz a sua vontade. Isso é um homem carnal. Então, eles cometem o mesmo erro, só que um é natural e o outro é carnal, porque um erra sem cometer e o outro um erra sem conhecer e o outro erra conhecendo. Quando nós vemos esse avanço da prostituição, dessa vida celebrada pela carne, porque é isso a vida, não é? Nós temos uma festa chamada carnaval, é a festa da carne, não é isso? É onde a carne é celebrada, é onde se tem, onde a imaginação é incorporada. O que eu imaginei, eu vou me fantasiar para celebrar a carne. E aí nós temos visto todo tipo de prostituição, porque o homem a cada dia mais ele está assumindo a sua forma animalesca, a forma extinta de ser. Você acha que um animal tem sentimento por uma cadela? Tem ou não? O que ele tem é instinto. O ser humano, ele tem deixado, ele já não tem mais o sentimento da sua vida íntima, ele caminha por um instinto animal. Se você quiser entender bem isso, é só você ler Romanos capítulo 1, que você vai entender com clareza isso. Nós já vamos ler 1 Reis. Então, ao nascermos de novo, nós tínhamos como rei o meu eu, a minha vontade, as minhas emoções, os meus anseios. Eu estava acostumado a fazer o que eu tinha vontade, o que dava na telha, como diz o ditado. Porém, eu estou falando costumava fazer, irmãos, assim, de uma forma bem profética, né? Assim, que a gente está pregando para todo mundo que é crente, né? Amém. Então, assim, nós vivíamos assim. Agora nós recebemos uma nova vida. E a vida que nós recebemos não é uma vida bruta, por mais que ela seja poderosa. Ela não é uma vida opressora. Ela não é uma vida mal educada. Não confunda o poder de Deus com a falta de educação. Por isso que ele é tão cavaleiro, tão educado. Ele diz: eu estou à porta e bato. O diabo é mal criado, é mal educado, é um vagabundo. Ele arromba. Jesus não, ele ama você, mas por amar ele fala: se você deixar eu entro. E se você deixar eu entrar, eu faço uma ceia com você. Ele está sempre te convidando. Nós estamos criando um pano de fundo para a gente ler isso daqui. A grande questão que no mundo agitado como nós vivemos, no mundo onde se tem muitas vozes, e as vozes, talvez não, a notícia que está em primeiro lugar no Twitter, em todos os lugares hoje, é o julgamento que está acontecendo. Isso são as vozes exteriores, é a voz do mundo. Porém, dentro de cada um de nós temos dezenas de vozes. Vozes que refletem as nossas vontades. Vozes que refletem os nossos conceitos
e os nossos preconceitos, verdades que nós estabelecemos, e quando nós ouvimos algo contrário àquilo, aquela voz dentro de nós repudia isso. Nós somos uma geração tão agitada, que nós não conseguimos ficar sós com a gente mesmo. Será que dá para entender isso? Não. Claro que dá, pastor, eu entro num lugar e fico sozinho. Não. Você está sozinho, mas não quer dizer que você está com você. Apenas. Como que eu não estou comigo, pastor? Se eu entrei no banheiro, só está eu. Não. Você pode entrar no banheiro e levar o irmão que você está ofendido com ele. Desculpa, você pode entrar no banheiro e levar o irmão que você está ofendido, você levou com você para o banheiro. Você pode entrar para o quarto e você ter vozes dentro de você e você não está sozinho. Por que eu estou falando tudo isso, dando esse pano de fundo? Porque é justamente aí que está o nosso problema de nós não conseguirmos ouvir Deus. Porque por causa de muitas coisas, escute, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai discutir com você. Quantos podem dizer amém? Deus não vai discutir com você, nem comigo. Deus não discute com você, irmãos. Sabe aquilo que a gente tem pedido repetidamente, teimosamente, Ele não tem falado? É como se Ele estivesse dizendo assim, você sabe qual que é a verdade, por isso que eu não vou te falar. Você já sabe o que é. E por você já saber o que é, eu não vou te falar. Deus não discute, irmãos, a nobreza de Deus. Esses dias eu vi um pregador dizendo assim, o diabo inimigo do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, onde é que ele achou isso? O diabo é inimigo das nossas almas, irmão, não de Jesus. Se o diabo fosse inimigo de Jesus, Jesus estava matando ele. Você não vai encontrar na Bíblia, pelo menos não que eu me lembre, que o diabo é inimigo nenhum de Jesus. Eu não estou falando que ele é amigo, eu estou falando que isso não é considerável. Porque para Deus, o diabo não é nada. Você pode dizer amém? Não? Deixa eu consertar outra coisa aqui, irmão, olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós já falamos aqui, presta atenção. Nós já falamos aqui que eu sou a igreja, mas a igreja não sou? Dá para entender isso? Não. Eu sou membro, eu não sou a igreja na totalidade. Então, eu sou a igreja, e a igreja não sou? Então, sendo assim, deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Jesus não vai casar com você. Tá bom assim? Ele não vai casar com você, ele vai casar com a igreja. Pastor, é a mesma coisa. Não, ele não vai casar com o braço. Ele não vai casar com a perna, ele vai casar com a coletividade. Porque ele não vai vir buscar você. Ele vai vir buscar a igreja. Dá para entender isso? Não. Então não adianta você cantar, casa comigo. Ele não vai casar com você. Ele vai casar com a igreja. Ele vai casar com a coletividade. Você é membro, eu sou membro. Nós estamos sendo edificados. O corpo, amém? Ele não casa comigo, ele casa conosco. Amém? Ele não casa com o braço, ele não pegou um braço e falou, vem cá que eu vou casar com você, braço. Não, ele vai casar com a coletividade. Eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. A igreja é a totalidade. Dá para entender isso? Para ficar mais claro? Então, queridos, quando nós não entendemos essa questão de aquietar o nosso coração e de ouvir a voz de Deus, queridos, muitas coisas que nós temos feito, agido, decidido, na maioria das vezes é fruto das vozes que está dentro de nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. De várias coisas que você fez, que você disse que Deus mandou você fazer, de todas as coisas que você disse que Deus mandou você fazer, quantas coisas você recebeu não? Não, é bom para pensar mesmo, esse silêncio é para pensar um pouco. Eu orei, e aí Deus falou para mim, não faça. Você tem lembrança rápida disso? Não. Principalmente se é aquilo que eu estou afim, irmãos. A menina é bonita, eu orei, Deus ficou calado, quem cala consente, acabou, está fechado, é de Deus.
Pastor, para orar quanto tempo? 3 meses, orei 3 meses. Deus falou alguma coisa? Não, pastor, mas é assim. Eu estou... Acabou. Está dentro do negócio, ué. Escute, as muitas vozes na nossa alma impedem a gente de ouvir a voz de Deus. As muitas vozes dentro de nós, nós talvez sejamos a geração mais difícil de se aquietar. Irmãos, se a gente for para um lugar de oração, ficar com o WhatsApp, você não ficou sozinho. Você está falando com Deus e está aqui. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Diga, tranquilo e suave. Primeiro, queridos, veio um terremoto. Ele não estava no terremoto, depois veio um fogo. Deus já tinha feito todas essas coisas. Ele mandou fogo. Elias tinha passado pelo fogo. Pouco tempo tinha orado, tinha vindo fogo do céu. Agora vem terremoto, vem fogo. O Senhor não estava no fogo, não estava no vento. Ele estava no cicio, no silêncio, na calmaria. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque uma das coisas mais importantes na vida cristã é aprender a ouvir a voz de Deus. Uma das coisas mais importantes para você e para mim, para nós, é ouvir a voz de Deus. Não há nada mais precioso, mais poderoso do que a voz do Senhor falando conosco. Porém, nós vamos precisar aprender a ouvir essa voz. Nós vamos ter que aprender a quietar a nossa alma. Se você me perguntasse qual foi o tempo mais difícil de eu ouvir a voz de Deus, eu diria para você, nos momentos de maior turbulência. Por mais que no Antigo Testamento, nós já vamos continuar lendo. Por mais que no Antigo Testamento, como eu preguei esses dias na conferência, o homem era possuído. Uma das coisas que me admira em Abraão é que ele ouviu Deus quando era para matar o menino, e ele ouviu Deus quando estava na hora de matar o menino. Que sensibilidade, irmãos. Você acha que o coração dele não estava angustiado? Será que ele não estava? Imagina a turbulência que estava dentro dele. Mas a questão não é a turbulência, a questão é quando eu consigo colocar turbulência aqui e sair, entenda, eu vou tentar explicar, tentar sair do campo da turbulência. É como se eu tivesse numa casa e no meu quarto, eu já passei por isso. Quando eu era criança, passei algumas vezes por isso. Está no quarto, a tempestade vinha levar toda a telha do barraco, levar tudo. E aí, chover. Eu peguei, fui para a cozinha. Continuava chovendo, mas aqui na cozinha não chovia mais. É como se você saísse do lugar dentro de você, mas você está dentro do mesmo ambiente. Ou seja, você está no mesmo lugar, mas está em ambiente diferente. Você não está no quarto. Você estava no campo das emoções. O teu eu estava agitado. Eu estou tentando simplificar. Te juro que é um assunto complexo de falar. O teu eu estava agitado, mas você falou, eu vou sair desse território aqui. O teu eu se inclinou
para o Espírito de Deus. E você conseguiu aquietar-se. O salmista Davi fala isso algumas vezes. Ele diz: por que te abate, ó minha alma? Espera nele. A chave para uma vida vitoriosa não é só orar, é encontrar Deus na oração. A chave de uma vida vitoriosa não é o quanto eu oro, mas é o quanto eu ouço. Existem pessoas e existem dias que você precisa de muito tempo para ouvir Deus. Existem dias que com poucos minutos você consegue ouvi-lo. Se alguém perguntasse qual é o tempo suficiente para se orar, ninguém poderia dizer isso. Horas, minutos e segundos, qualquer um que te dissesse, não estaria exato. Mas a Bíblia manda orar sem cessar, sim. Nós estamos falando de outra coisa. Qual é o tempo exato do meu período devocional, do meu período de oração? O tempo suficiente que eu ouvi Deus. Isso foi suficiente. Amém? Às vezes isso foi em 10 minutos. E aquilo que você ouviu em 10 minutos resolveu as tuas 24 horas. Aquilo que você ouviu em 10 minutos resolveu um problema de um mês, de um ano. Irmãos, existem pessoas que por causa de uma obediência a Deus, mudou a história da vida. A voz do Senhor não falha. Você acha que Elias estava calmo aqui? Ele vinha de uma ameaça de Jezabel. E aí passa o quê? Passa terremoto, passa um fogo, passa vento, né? E depois, ouvindo Elias, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Elias, o que é que você está fazendo aqui? O terremoto tinha passado, o fogo tinha passado, tinha acontecido tudo, mas Deus não estava naquilo. Ele tinha que aquietar a alma dele. Quando ele se aquietou, ele prostrou-se. Talvez ele teve que esquecer de Jezabel, das ameaças dela, e pensar em ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor. E Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Se você continuar lendo o texto, que nós não vamos continuar, você vai ver que Deus dá direções para Elias: faça isso, faça aquilo outro. Ou seja, quando ele se aquietou, a direção veio. Quando nós aquietarmos a nossa alma, a direção vai vir. Nós não somos obrigados a tomar decisões debaixo de pressão. Quantos podem dizer amém? Eu não sou obrigado a decidir. A pressão pode vir, mas eu preciso ter o governo e dizer: eu não decido. Se Deus não falar, eu não decido. Dá para entender isso? Mas esse é um lugar de treinamento. Esse é um lugar que nós precisamos amadurecer para aprender a ouvir a voz do Senhor. Uma das coisas que eu mais temo na minha vida, e domingo eu disse aqui que eu sou um homem de muitas vontades. Eu tenho muitas vontades, mas muitas delas eu não posso fazê-las. Eu falo vontade pessoal de viver. Dos meus maiores temores é sair do foco. É sair do centro da vontade de Deus. Quando nós permitimos que o ambiente ao nosso redor faça a gente decidir, nós podemos sair da rota. Pastor, o senhor está falando de inferno? Não, longe disso, irmãos. Eu estou falando de propósito.
Existem dimensões que nós só vamos viver, que nós só viveríamos, se nós estivéssemos no centro da vontade de Deus. Como nós saímos, nós podemos viver algo em Deus, mas não naquela mesma dimensão. A Bíblia está cheia de relatos assim, irmãos. A Bíblia está cheia de relatos assim. Escute, eu não estou falando de inferno. Eu estou falando de dimensões. A vontade do Senhor é agradável, é boa e é perfeita. Quando nós nos submetemos à vontade dEle, nós precisamos entender que a vontade dEle é superior ao bem-estar. Ou deve ser superior ao bem-estar. Escute, um homem e uma mulher de Deus não tem medo de soltar. A dimensão que ele tiver de bênção, ele não tem medo de soltar tudo para seguir a voz do Senhor. Não, eu estou falando um homem e uma mulher de Deus. Ele não escuta, você sabe quando é que Deus chama, desculpa, deixa eu corrigir. Na maioria das vezes, quando Deus chama alguém para o ministério separado, você sabe quando é que Ele chama? Quando ele está na melhor fase da vida. Nunca é quando ele está lascado. Nunca é quando ele está falido. Ele chama quando ele está bem. Porque se chama quando não tem nada, ele não tem nada para deixar, irmão. Não tem preço nenhum a ser largado. Mas quando se chamou Eliseu, ele estava com a 12ª junta de boi, não é? Arando, não foi isso? Aquilo ali era dado para cada um dos filhos. O que ele fez? Ele teve que largar. O que ele já foi? Quebrou a carroça, fez uma fogueira, matou o boi, fez um churrasco. Eu gosto de churrasco por causa disso, irmão. Está na Bíblia inteirinho. Deus se alegrava com o cheiro do churrasco. Está na Bíblia, irmão. Pode ter um pouco de heresia, mas está na Bíblia. Presta atenção. Ele quebrou a carroça. Ele matou o boi. Sabe o que ele estava dizendo? Eu recebi um chamado mais nobre. Eu não volto para cá nunca mais. Eu não tenho nada que me faça voltar atrás. Sabe quando foi que ele chamou Pedro? Na hora que ele não tinha pescado nada. Quando a pesca foi maravilhosa. Quando eu não tenho nada, irmão, nada me custa. Por que Deus não pediu Ismael para Abraão? Ele nunca foi chegado em Ismael como foi chegado em Isaac. Como é que o senhor garante isso? Ele deu tudo que tinha para Isaac, mas deu presente para Ismael. Abraão pegou Isaac, criou separado e colocou os filhos das concubinas para ser criado em outro lugar, tipo assim, não, meu filho vai ser criado diferente. E Deus só está olhando, dizendo, está entendendo. Deus poderia ter pedido qualquer um daqueles lá. Tranquilo. Mas Deus falou, eu quero o teu único filho. Mas ele não só tinha aquele, eu quero aquele que tu amas. Eu quero aquele que tem um peso para você. Um homem e uma mulher que aprendeu a discernir a voz de Deus. Ele não tem medo de soltar nada, ele não tem medo de dar nada, ele não tem medo de largar nada, porque ele sabe que o Deus que deu é o Deus que é digno de receber. Acabou. Às vezes eu encontro alguns líderes que estão dizendo, eu dei minha vida para essa igreja, agora que as coisas estão boas, agora que as coisas estão caminhando, agora que eu estou tendo respaldo, eu vou largar. Irmãos, a igreja é dele. O melhor momento de você deixar um lugar é quando o lugar está bem. Amém? O melhor momento de você sair da empresa é quando ela está bem. Quando está falindo, irmão, não tem milagre nenhum para acontecer. Todo mundo pula do barco. O problema é quando ela está bem, que ela está bombando e tem uma carreira sólida pela frente. Você fala, uau! Aí Deus fala, larga tudo, meu filho. Esse dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu, que o liderado dele vai ser promovido, vai ganhar 16 mil reais por mês. E ele falou assim, meu coração está pendendo para me largar tudo e ficar em tempo integral. Aí é outra história, irmãos. Aí, quando você tem que largar um osso grande, aí fica difícil. O problema é que a gente não quer, irmãos.
Deus, dá para você assinar um contrato que você vai fazer? Ele fala, não, não, sai da tua terra, eu vou suprir você. Escute, queridos, não conta para ninguém não, mas nós temos alguns deuses na nossa vida. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6, acharam? Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Perceba que a questão não é o quarto, a questão não é a sala, não é um lugar geográfico, é um lugar onde eu estou separado de tudo para que eu possa viver intimamente, para que eu possa ouvir a voz do Senhor, para que eu possa me entregar completamente, para que eu possa me render ao Senhor completamente, espírito, alma e corpo, completamente entregue. Estou aqui, Senhor, rendido. Eu trago cativo todos os meus pensamentos, todas as minhas vontades, todos os meus sentimentos. Eu trago cativo. Eu trago. Eu pego o meu corpo que está agitado, falo para ele, vamos, não, para lá. Você fala para ele, vamos, se prostra. E você se rende. Se o homem é um ser tricótomo, espírito, alma e corpo, ele precisa se render na plenitude daquilo que ele é. Espírito, alma e corpo. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Aquilo ali está ligado tudo, irmãos. A nossa entrega precisa ser total. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Aprender a ouvir a voz de Deus muda a nossa vida. Escute, aprender a ouvir a voz de Deus faz a gente não perder tempo. Faz a gente não viver rodeando no deserto. Aprender a ouvir a voz de Deus é sair da tentativa e andar por um caminho certeiro. Pastor, Deus não está falando comigo. Não se mova. Eu preciso dar uma resposta. Não se mova. Não se mova. Pastor, mas é tudo ou nada. Não se mova. Fé é crer até no silêncio de Deus. Fé é acreditar. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E eu não vou responder, eu vou ficar aqui. Você imagina, irmão, Raabe, a última casinha lá em cima, eu estou dizendo a última casinha lá no muro, não era? Será que ela não viu as outras casas caindo? Por que não vazar, irmão? Por que não corre? A minha vai cair também. Está caindo tudo, caindo tudo, irmãos. Quem garante que a minha não vai cair? Ela acreditava na palavra que aqueles espias tinham dado para ela. Acreditar numa palavra faz a gente se estabelecer no lugar em Deus. E não importa o que caia à minha direita, à minha esquerda, eu não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou falando de quando nós temos uma palavra. Eu estou falando de se mover por uma palavra. A ideia do quarto é que a ideia do quarto é o lugar a dois. A ideia do quarto é o lugar da intimidade. A ideia do quarto é um lugar onde não vá 3, onde não vai 4, onde não vai 5, só vai 2. Você pode dizer amém?
Só eu e o Senhor, só o Senhor e eu. Lembra quando Moisés subia no monte? Josué não ia com ele, mas ia até o finalmente? Não, ficava no pé da montanha. Estou te discipulando, Josué, mas tem lugar que é meu. Você não vai poder ir, não. Ele estava lá em cima, Josué estava no pé da montanha. Você está entendendo? Escute, queridos, o nosso culto coletivo precisa ser reflexo do nosso culto pessoal. O nosso culto coletivo precisa ser reflexo do nosso culto pessoal. Não permita que as vozes, centenas, dezenas, milhares de vozes, faça você sair do propósito. Não permita que a pressão faça você se mover. Escute, o desafio para nós, para essa geração, é ficar a sós com Deus. E ficar a sós com Deus é muito mais do que eu entrar para o meu quarto, fechar a porta e falar, pronto, estou aqui. Não. Isso é muito raso, mas muito superficial, mas muito raso. Ficar a sós com Deus é falar para tudo que está na minha alma gritando, fica aqui. Quando você olha a caminhada de Abraão, a jornada, o discipulado, porque o que Abraão viveu, para mim 2 discipulados tremendos na Bíblia. No Antigo Testamento Abraão, no Novo Testamento Pedro, discipulado fantástico. Quando Deus pede para Abraão sair da sua parentela, ele leva Ló com ele, não é isso? E o que é que Ló significa? Cegueira, venda. Mas o dia que Ló, antes de Ló se separar, houve um conflito. Às vezes um conflito se estabelece dentro de nós, para nós separarmos alma e espírito. Às vezes um conflito é estabelecido dentro de nós, para a gente separar aquilo que é emoção e aquilo que é de Deus. Ló era um sobrinho de Abraão. Abraão, se você continuar lendo a história, você vai ver que ele vai para Sodoma. Abraão intercede por ele, sim ou não? Mas há um conflito. E Abraão disse, nós somos parentes, nós não vamos gerar atrito. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Que para Abraão, tanto fazia ir para a direita ou para a esquerda. A promessa estava com ele. Escute, para o teu espírito, tanto faz ir para a direita ou para a esquerda, porque Deus está com ele. Você está entendendo? Se a alma decidir ir, mas no espírito você decidir ficar, deixa a alma ir. Está com o espírito. Dá para você entender isso? Estabelecer o lugar, queridos. Ou seja, eu tenho. Aí Deus fala com Abraão promessas que ele nunca tinha falado. Aí diz assim: disse o Senhor Deus a Abraão, depois que Ló se separou dele. Tipo assim, enquanto você estava cego pela essa venda, pelos teus sentimentos, pelas tuas emoções, eu não podia falar isso com você, mas agora que separou alma e espírito, eu posso falar com você. Agora eu posso colocar você em outra dimensão. Existem dimensões que nós só vamos entrar quando nós conseguimos separar alma e espírito. Pastor, isso é dificílimo. Claro que é. Claro que é. Tem uma música antiga que eu gosto muito, da Alda Célia. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cetro. Sim, o Senhor despedaça os cetros do Líbano. Despedem chamas de fogo, a tua voz é majestosa. Sim, o Senhor veja sobre
as muitas águas. A voz do Senhor acalma tudo. Existem coisas na nossa vida, existe dinheiro que nós perdemos, que nós não perderíamos se tivesse ouvido Deus. Existem relacionamentos que nós não teríamos entrado se nós tivéssemos ouvido Deus. Existe casamento que não teria acontecido se nós ouvíssemos Deus. E tem casamento que não teria acabado se nós tivéssemos ouvido Deus. Porque a voz do Senhor não é uma hipótese, não é uma possibilidade. A voz do Senhor é uma certeza. Isso parece ser tão simples de ouvir, mas não é simples nem de ouvir nem de falar, irmãos. Porque eu sei o que é viver em guerra e aquietar a alma para falar: Deus, e aí? O que é que o Senhor tem para hoje? Escute, um pastor não é pastor porque ele tem resposta para tudo. Longe disso. Na verdade, irmãos, eu penso que os nossos tempos com Deus tem que nos deixar com mais pergunta do que com resposta. Se você sair do teu tempo com Deus com mais resposta do que com pergunta, é complicado. Porque Ele é tão imenso, tão tremendo, que você sempre vai saber que tem mais. Eu me lembro, deixa eu contar uma frustração minha desses dias agora. Fresquinha, essa é a última agora. Semana retrasada eu estava em Rio Claro. E quando eu cheguei em casa, eu saí de Rio Claro no domingo à noite, acho que 11 horas da noite, cheguei em casa, 1h pouca da manhã eu estava de carro. E na segunda-feira eu estava negociando o meu carro. E cheguei em São Paulo, o Cleito estava comigo, eu estava negociando o carro. Quando eu procurei minha carteira, não estava, falei: minha carteira deve estar em casa. Cheguei em casa, minha carteira não estava. Aí procura a carteira ali, desfaz, olha a mala, olha tudo, olha tal, e não está. Ligo para o pastor Denis, lá de Rio Claro: olha ali, vai na pizzaria, vai na churrascaria, não está. Vou para São Paulo no outro dia, lá no carro, porque na minha cabeça é o seguinte: eu costumava colocar a carteira no banco do carro, quando fazendo algumas curvas, a carteira corria e caía debaixo. Algumas vezes aconteceu isso. Olhei, fui para São Paulo, André foi comigo. Não tem mais carta, não pode dirigir, irmão. Aí, procura dentro do carro, e não está. Cheguei em casa e falei: isso aí é fácil de resolver. Luciano Subirá um dia perdeu a carteira, falou com Deus, Deus mostrou para ele onde estava a carteira. Isso aí é mole. Mas até hoje eu não sei onde é que está a carteira. Você ri porque não sei. Você quer? E ele sabe, mas esse é o problema. Aí eu pergunto: ele não falou, ele falou e eu não consigo ouvir, irmão. Eu falo: Deus, o Senhor sabe. Eu falei: Deus, eu não vou bloquear o cartão, porque o Senhor sabe onde é que está, e essa carteira vai chegar, cartão de crédito, cartão de tudo, não vai tudo. Segundo, eu não bloqueei, terço, não bloqueei, de vez em quando eu estava na conta, tá vendo? Ninguém roubou minha carteira, o dinheiro está lá, as coisas estão lá. E nada, irmãos. Pensa num cara assim frustrado, de pai, mãe e parteira. Frustrado, por quê? Fala: Deus, a gente é chegado. Eu vivo aqui com o Senhor. O que acontece? Irmão, já bloqueei tudo, já estou vendo tudo de novo. Falei para um amigo meu, falei: puxa, a pena é a carteirinha da Calvin Klein que você me trouxe dos Estados Unidos. Ele falou: vá orando, eu estou indo para lá de novo, quem sabe eu trago outra. Presta atenção, eu não tenho resposta para tudo, mas a questão, ser um líder, não é ter resposta, é saber quem tem. E reconhecer: eu não alcancei isso ainda. Eu não cheguei, o Luciano Subirá é tão filho quanto eu. Foi comprado pelo mesmo preço que eu, mas ele conseguiu entrar numa dimensão que talvez eu não consegui ainda. Reconheça o que você tem e o que você ainda não tem. Reconheça o que você tem
e o que você ainda não tem. Por que ainda? Porque você vai ter. Você está entendendo? Irmãos, eu sonho ser tão chegado de Deus. Tão chegado de Deus. Ele fala, filho, está ali em tal lugar, vai lá. O Luciano, irmãos, o Luciano caiu na chuva, caiu no ralo, irmãos. Deus falou para ele, ele viu a imagem, a água levando a carteira dele. Ele foi lá no ralo, estava lá, irmão. Como ele não tem filho preferido, irmãos, eu não acho que ele ama mais ele do que eu. É que tem filho que consegue entender algumas coisas na dimensão que outros não conseguiram. Mas Deus é bom em todo tempo. O maior desafio de um cristão é conseguir erguer as suas mãos e adorar a Deus. Quando ele não tem resposta, quando ele não entende, ele diz, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O maior desafio, queridos, é a gente aquietar. Escute, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Uma das coisas mais loucas na Bíblia é a oração. Por que a oração é uma das coisas mais loucas na Bíblia? Porque se Deus é soberano, irmãos, Ele vai fazer o que Ele quer. Não é assim? Se Ele vai fazer o que Ele quer, por que Ele precisa de mim? Não parece antagônico? Para que orar? Para quê? Não, irmãos. Existem homens, presta atenção, que influenciaram Deus através da sua oração. Existem coisas que Deus fez, que Ele não queria fazer, e Ele só fez porque não tinha um intercessor para intervir. Quando Ele fala em Jeremias, procurei alguém que se colocasse na brecha em favor da cidade, como eu não achei, eu destruí. Ele está dizendo, se eu tivesse encontrado alguém que tivesse intercedido pela cidade, eu não tinha destruído. Ele está dizendo, eu estou procurando alguém que interceda, eu não quero fazer isso, mas se eu não encontrar alguém que interceda, eu vou fazer. Olha para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Um homem e uma mulher que ora, ele trabalha em sociedade com o Senhor. Deus pode contar com um homem e com uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que ora é um cooperador de Deus. Um homem e uma mulher que ora é uma pessoa que Deus pode contar. Por quê? Versículo 7 de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele está dizendo, ele está incitando, dizendo, olha, pede, bate, busca. Ele está dizendo, eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero fazer. Eu só peço que alguém me peça. Vá para Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Todos nós sabemos que quando Jesus está contando uma parábola, é para trazer um ensinamento, amém? Para trazer uma verdade, ok? Olha o que aqui diz Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Vamos. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Mas o resultado não veio. Nunca desfalecer. O que Jesus está falando? Ore sempre, não desfaleça. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo,
Bem que eu não temo a Deus, nem a respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está dizendo: não pare de orar, não pare de buscar, não desista, persevere. Ele está dizendo sobre o dever, ele está ensinando sobre o dever. Oração não é algo para um dia, não é algo para 2 dias, não é algo para uma semana. Oração é algo para uma vida. Quantas pessoas desistiram da prática da oração por uma frustração, por uma falta de resultado? Quantas pessoas pararam de orar pelo enfermo, porque um dia começaram a orar por alguém que estava no estado terminal e essa pessoa morreu? Escute, queridos, tem coisas que eu não vou saber a resposta, mas a Bíblia diz no que eu posso crer. Existem coisas que Deus não vai me falar. O fato de não aparecer minha carteira, irmãos, não quer dizer que eu devo parar de orar para que Ele me mostre as coisas. Amanhã eu tenho que viajar com passaporte. Amanhã cedo estou indo para o Espírito Santo. Viajar com passaporte, não tem nada mais, irmão. Presta atenção. Eu preciso confiar que Ele é bom. Mesmo quando eu não entendo, eu preciso confiar no seu amor. Eu preciso aprender a ouvir a voz dele. Nós precisamos aquietar a nossa alma. Existem coisas que nós não vamos ouvir enquanto nós não aquietarmos. Existem coisas que nós não vamos receber enquanto nós não aquietarmos a nossa alma. Quantos de nós aqui nessa noite já tomamos tantas decisões? Oprimido pela pressão. Quantos de nós? Quantos de nós ficamos dando volta no deserto por ter pegado uma rota errada? Volto a falar, não tem a ver com o céu, irmãos, e inferno. Tem a ver de plenitude. Tem a ver com aquilo que Deus tem para você em plenitude. Não é pecado, não é errado termos redes sociais, não é errado ter telefone, não é nada disso é errado. O errado é quando isso governa as nossas vidas. O errado é quando isso domina as nossas vidas. O errado é quando a gente não consegue ficar a sós com a gente mesmo e Deus. Pastor, mas os meus filhos, pastor, eles não param o dia inteiro, de madrugada dá, irmãos. Ouvir a voz de Deus não é luxo, é necessidade. Ouvir a voz de Deus é prioridade. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer. Eu preciso saber o que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso saber para onde que o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça nesse momento. E às vezes Ele vai falar: não faça nada. Fica quietinho. Se nós entendêssemos isso nessa noite, irmãos. Você sabe por que muita gente está frustrado com a oração? Porque nunca obteve resposta, nunca ouviu a voz de Deus. Deus quer falar com a gente. Deus quer comungar com a gente. A oração é uma arte, irmãos, que nem todos aprenderam. A oração é o tema mais urgente da igreja, porém o mais desprezado.
Oração é o tema mais urgente da igreja e o mais desprezado. Deus pode contar com homens e com mulheres que oram. Deus pode contar com homens e com mulheres que oram. Mas Ele não pode contar com um homem e com uma mulher que anda pelos seus impulsos, que anda pelas suas próprias vontades. Se vocês aprendessem isso hoje, jovem, quantas coisas vocês evitariam comparado a nós? Em relação à família, profissão, faculdade, em relação a ministério, a chamado. Quantas coisas na vida de vocês evitariam? Essa geração precisa de vocês. Precisa de vocês. Mas a única maneira de vocês ajudarem essa geração é se a voz de Deus for ouvida dentro de vocês. Existem momentos das nossas vidas onde as nossas vontades é que está reinando. Existem momentos das nossas vidas que os nossos sentimentos que querem nos governar. É nesse momento que a gente precisa dizer: eu vou ficar com a voz de Deus. Eu vou ficar com o que Deus diz. Isso fará toda a diferença. Um casamento mal feito é um casamento mal feito para o resto da vida. E um casamento bem feito é um avivamento para uma cidade, para uma nação. Vocês conseguem entender o que foi dito aqui? Chega uma hora da sua vida, não é que você para de sonhar. Presta atenção. Chega uma hora na sua vida, não é que você para de sonhar. O sonho faz parte de Deus. Mas chega uma hora da sua vida que você não se move mais por grandes coisas. Como diz Salmo 131, como uma criança desmamada no colo da mãe, assim é minha alma para contigo. Não anda à procura de grandes coisas. Porque o homem e a mulher que encontrou Deus, encontrou o que de maior poderia ter encontrado. Tudo vem depois dele. Que a graça, que a arte da oração seja a beleza do nosso relacionamento. Chega uma hora que você não quer mais aplausos. Chega uma hora que você não quer mais ser reconhecido. Chega uma hora que você não quer mais estar certo ou errado. Chega uma hora que você não quer mais provar nada para ninguém. Tudo que você quer é ouvir o Cordeiro. Tudo que você quer é ouvir a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho orado acerca disso. Senhor, eu não quero justificar nenhuma falha minha pelo meu temperamento. Às vezes nós estamos justificando coisas, não, porque eu sou colérico, aí eu sou... Não, eu não quero justificar nenhuma falha minha por causa do meu temperamento. Se é uma falha minha, eu quero reconhecer diante de Deus. Eu quero que o fruto do Espírito mude a minha falha. Eu quero aprender de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Que Ele nos ensine, que Ele me ensine a andar no caminho da humildade, no caminho da pureza. Escute, você nunca vai perder por ter investido tempo em oração. Você nunca vai perder por ter investido tempo com a palavra. Você nunca vai perder por ter investido tempo no jejum. Você nunca vai perder. Você pode não enxergar resultado hoje, mas são depósitos. Existem memoriais diante do Senhor. Existem memoriais diante do Senhor. Existem memoriais de anos, de dias, de jejuns que vocês não lembram. Mas Deus diz: está diante de mim. Está diante de mim. Está diante de mim. Vamos nos colocar de pé, por favor.
agora à tarde, o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele falou comigo. E ele me disse: digo a você essas coisas, para que você tenha paz em mim. Ele me disse: a única maneira de você encontrar paz é em mim. Não busque paz em outras coisas. Ele falou comigo agora à tarde. Digo estas coisas a você, João 16:33. Digo-vos essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas existe o lugar que eu posso viver em todo tempo em paz. Esse lugar é no Senhor. Eu não sei, queridos, talvez todo o meu chamado, talvez toda a minha vida seja estar aqui que eu digo, nessa cidade, arrebanhando, pastoreando, não sei. Mas talvez, deixa eu te adiantar uma coisa, se for isso, o que você vai me ouvir pregando toda a minha vida é sobre oração, é sobre buscar a Deus. Não vai me ouvir outra coisa, porque a oração é a porta de entrada para o ministério. A oração é a porta de entrada para os negócios. A oração é a porta de entrada para a prosperidade. A oração é a porta de entrada para o casamento. A oração é a porta de entrada para as missões. A oração é a porta de entrada para a manifestação do poder de Deus. Não tem outra coisa, irmãos. Não tem outra coisa. Feche seus olhos. Se você não sabe o que orar neste momento, ore em outras línguas. Me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Meu Jesus, cante isso como forma de oração. Cante isso, cante. Me leva pra perto de ti. Diga: me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, e quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Diga pra ele: muda meu coração. Muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir pega tua suas voz. mãos, declare: me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, pois me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, pois me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, Senhor, nos ensina a ouvir a tua voz. Jesus, Nos ensina a aquietar a nossa alma. leva pra Tu és perto a de voz ti. mais importante que nós precisamos Leva onde eu ouvir. posso ouvir Tu és a voz mais tua preciosa. voz. A tua voz nos liberta. A tua voz nos Eu cura. escutar A tua voz nos todo transforma. coração, obedecerei. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. E aos teus pés, pois me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tira toda a inquietação do nosso interior. Tira toda a inquietação, Senhor. Traga paz. A paz que excede todo entendimento. Traga paz. Traga quietude, Senhor. Que nós, assim como Jesus, possamos aprender a dormir em meio às tempestades, Senhor. Se alguém entrou aqui nessa noite enfermo, doente, com dor, nós ordenamos que toda doença, toda dor, toda enfermidade vá embora agora, pelo poder de Jesus Cristo. Nós ordenamos que toda doença é ilegal, que toda doença não tem poder sobre as nossas vidas, pelo poder de Jesus Cristo. Nós declaramos: doença, saia, em nome de Jesus. Toda dor vai embora. Seja qual for a gravidade ou a simplicidade, a complexidade ou a simplicidade da doença, nós cancelamos pelo poder de Jesus Cristo e nós declaramos paz, gozo, refrigério. Nós declaramos, Senhor, uma noite de paz, um dia abençoado, um restante de semana abençoada, sabendo que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno.